Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o que a gente vai falar hoje vai ser sobre peso de linha. Nas aulas passadas, a gente viu, nas aulas de perspectiva, como construir e estruturar o nosso desenho usando só linhas, como deixar a perspectiva que a gente construiu fluida usando o desenho gestual, né? Então, a gente está evoluindo para deixar o nosso desenho bem estruturado e fluido, com vida e tendo composições interessantes. Na aula de hoje a gente vai falar de peso de linha, que seria que depois que o nosso desenho está bem estruturado e bem pensado e está fluido com o gestual, a gente vai ter 5 maneiras de tornar ele ainda mais interessante, claro, e trazer volume para essa linha de acordo com fundamentos de luz, fundamentos de perspectiva atmosférica, e que basicamente a gente decide o quão grosso uma linha tá ou fina para criar essa sensação de profundidade. Essas imagens nos mostram muito a perspectiva atmosférica. E a perspectiva atmosférica ela é diferente da perspectiva linear, que era o que a gente estava vendo nas aulas anteriores, né? Que duas linhas paralelas vão convergir em um único ponto na linha do horizonte e elas vão seguir o princípio de diminuição, né? Que quanto mais longe algo tá, menor aquilo vai ser, né? E essas linhas vão se tocar em um único ponto, chamado de ponto de fuga. Então a gente bota aqui e pode definir o fim do nosso objeto, o fim da nossa caixa, usando esses fundamentos de perspectiva linear. A perspectiva atmosférica, ela diz que quanto mais longe um objeto, menos contraste aquilo vai ter, né? E no caso do papel, como a gente está usando um papel branco no nosso fundo, o que significa ser menos contraste? É aquela linha ser um pouco mais, é aquela linha ser um pouco mais fraca e um pouco menor. Mesmo sem ter uma perspectiva linear aplicada, né? A perspectiva linear estaria fazendo assim, e daí a perspectiva ia estar ainda mais forte. Mesmo sem essa perspectiva linear aplicada, a gente ainda sente que essa linha aqui está mais perto do que aquela, porque essa tem mais contraste com o papel. Ela tem mais preto contra o papel, né? Então isso dá mais contraste. Quanto mais contraste, a gente tende a entender que está mais perto da gente, e quanto menos contraste, a gente tende a entender que está mais longe da gente, né? A gente poderia fazer essa variação com cor, por exemplo, e também com tamanho, né? E isso acontece, a gente vai analisar aqui nas paisagens daqui a pouquinho, mas pela atmosfera que está entre um objeto e outro, né? Se eu pegasse esse branco e jogasse aqui, eu ia estar gerando essa perspectiva atmosférica, né? Por exemplo, também se fosse todas as bolinhas pretas aqui, a gente poderia criar essa perspectiva atmosférica. A gente pode criar algo mais extremo nessa questão de perspectiva e de contraste, né? É o mesmo conceito com a linha, né? Quando vocês estiverem desenhando o primeiro conceito de perspectiva atmosférica, quando vocês fazem uma esferinha bem perto de vocês, coloquem bastante peso de linha. E conforme essa esferinha for indo para longe, coloquem cada vez menos peso e ela vai parecer distante e ela também não vai chamar a atenção, né, do espectador. Porque se vocês botassem algo pequeno, mas com bastante linha, vai parecer que está na frente, né, quase como se estivesse sobrepondo assim a esfera. Então, da onde veio esse fundamento, né? É disso que acontece na realidade, no nosso olho. Olha o quão preto, aqui, por exemplo, essa região aqui, né? Tem bem escuro e uma parte da luz aqui, esse chãozinho que tá pegando luz, tá claro, né? Então tem bastante contraste aqui. Vai desde esse super pretão até coisas bem clarinhas aqui. E isso já tá bem longe da gente, né? Olha o tamanho dessas árvores. Aqui já é algo que tá super longe, mas ainda tem contraste. Aqui, no meio, assim, né, meio que na metade dessa foto, as cores já estão ficando mais azuladas e já está perdendo contraste, né? Não tem esse preto aqui, lá, ó. Não tem nenhuma sombra tão escura quanto isso aqui, mesmo sendo a mesma vegetação, sendo as mesmas árvores.
E quanto mais profundo lá, mais claro vai ficando, né? Menos contraste ainda vai tendo. Então, essa falta de contraste, essa perca de contraste de coisas que estão lá distante, é como que se a gente tivesse várias camadas de vidro, assim, que na real são camadas de ar, né? O oxigênio, o nitrogênio, o gás carbono e as partículas de poeira, as partículas da atmosfera, de água, estão rebatendo a luz. E quanto mais distante um objeto está, mais a luz daquele objeto distante tem que passar por essas partículas para chegar no nosso olho. E por consequência, essa luz ela se dispersa, esse contraste ele se perde. Então o objetivo disso é aplicar isso na nossa linha, né? Então a primeira coisa seria a perspectiva atmosférica na linha. A mesma coisa aqui, né? Olha o contraste desses galhos, o contraste dessas folhinhas, né? Então vai de bem escuro para bem claro. Aqui nas pedras, ou a pedra bem clara e uma sombra bem escura da pedra. E daí a gente vai ver algo lá na distância, né? A gente tem a neve que está bem branca e a sombra dela azul, aqui mais escuro, mas não chega, não tem esse preto, não chega lá, né? Não tem. Se tivesse esse preto aqui, da sombra das pedras lá, até a temperatura tá ficando mais fria, né? Porque o céu é frio, a atmosfera é frio, então as cores vão esfriando e perdendo, se agrupando em contraste. O segundo tipo de peso de linha que a gente tem que prestar atenção seria na oclusão. Então, aqui tem um desenho que eu fiz para um quadrinho que eu tô desenvolvendo. E além de ter o cuidado de, por exemplo, coisas mais distantes, coisas que eu não quero chamar atenção, eu não colocar muito detalhe, não colocar muita força, eu tô colocando linhas mais escuras, linhas mais pretas, aonde eu quero ter sombras de contato, né? Então, nos olhos, aqui na axila, ali no tríceps com as costas, né, essa região aqui. E basicamente é uma coisa que acontece na realidade, né, quando a gente tem algum contato, alguma coisa assim encostando, aquilo está dificultando muito a chegada de luz naquele ponto. Então, por exemplo, se a gente tem um cilindro, vamos supor que fosse a nossa raiz desenhando e estudando árvores. Então a gente tem uma raiz vindo para cá, essa raiz vai se dobrar. Esse é um exemplo que eu dou muito em aula, porque a raiz é uma coisa que é muito boa de estudar para treinar peso de linha, porque é muita informação. A raiz é algo fácil de se desenhar, né? São vários cilindros se curvando. E elas se tocam muito, né? Vai ter raízes perto, vai ter raízes longe. Então, se vocês querem começar a praticar o peso de linha, vejam esses 5 conceitos que eu vou falar na aula de hoje e tentem aplicar em raízes antes de começar a aplicar em coisas mais complexas, como um corpo humano, por exemplo. Mas então, o que está acontecendo aqui? A gente já estudou que perto dessas raízes a gente vai ter mais contraste, né? Então a gente pode colocar uma linha mais grossa aqui, nas raízes que estão perto. Aqui vai estar acontecendo um contato, né? Da mesma forma que a gente colocando uma mão perto da outra, vai formar uma linha ali. E esse contato vai dificultar a chegada da luz, e essa dificuldade vai criar, tipo, essas sombrinhas de oclusão aqui, ó. Esse triângulozinho preto que eu fiz aqui é uma sombra de oclusão, porque a sombra ela está se moldando no que está embaixo, né? Que é um cilindro. Então, a gente até poderia dizer que aqui no chão, ó, vai ter outra sombra de oclusão. Deixa eu tirar isso aqui para não ficar confuso. E vai ter uma sombra de oclusão da própria raiz aqui, porque ela está em algum lugar, né? Ela está sob o chão, vamos supor que tem alguma folhinha aqui, e essa folhinha passa por cima da sombra de oclusão, mas a própria folhinha vai gerar uma oclusãozinha também aqui. E tu pode, por exemplo, vai ter ranhuras nessa raiz, vai ter buracos nessa raiz. Esses buraquinhos vão criar sombras de oclusão também, né? Então vai ter bolinhas aqui. E isso conforme tu for fazendo a achura da tua raiz e outras coisas que a achura a gente vai ver nas próximas aulas. Mas esses detalhes que geram sombra, né? Se a gente vai fazer uma esfera, essa esfera vai estar em cima de uma superfície. Vai ter alguma parte aqui que a gente pode reforçar essa linha
porque ela vai estar tendo uma sombra de contato. A sombra de oclusão é a mesma coisa que sombra de contato ali. Então, coisas passando uma por cima das outras, né? Aqui vamos supor que a gente tem lá pro fundo e vai ter outra raiz passando aqui. Eu vou fazer uma sombra de oclusão aqui. E daí essa raiz continua lá. E nota como só isso já dá muito essa sensação de volume, né? Se eu fosse fazer uma outra maior aqui, um cilindrão maior ainda, passando por cima dessa raiz que está vindo na direção do espectador aqui. Eu poderia colocar ainda uma aqui. Posso exagerar bem, né? Então essa é a sombra de oclusão ou contato. A terceira coisa para se cuidar quando você está se está pensando em peso de linha, é a iluminação em geral. Quando a gente está em um ambiente, seja, por exemplo, um dia ensolarado, ou um dia nublado, ou um lugar onde tem luz acesa, aquele elemento, normalmente a gente vai ter alguma luz vindo de algum lugar, né? Então, por exemplo, aqui o sol, e daí a gente tem o nosso elemento ali, seja uma esferinha, seja uma raiz, né? Seja um corpo humano, uma pedra, vão ser mais escuras. Então, quando a gente fizer as sombras de oclusão, as sombras de contato, a gente também pode reforçar com uma linha mais grossa na região que está ficando mais escura por essa iluminação não estar chegando. E se a gente quiser, a gente poderia ter feito, já pensando nisso, a linha que está mais perto da luz um pouco mais fina, para dar essa sensação de que a luz está batendo ali, né? Então, como funcionaria, por exemplo, numa raiz, né? O nosso estudo de árvores que a gente estava fazendo, que é uma coisa boa para praticar o peso de linha, a gente poderia pensar aqui as raízes passando, várias raízes aqui por trás. Eu fiz essa aqui de propósito pra gente ter uma sobreposição. Tu vai ter a sombra de oclusão aqui e a parte de baixo ser um pouquinho mais grossa do que a parte de cima, por estar acontecendo essa sombra natural, né? Aqui eu poderia botar outra oclusão também, que a gente tá ficando mais grossinho. Essa raiz que tá vindo pra cá eu posso deixar a parte de baixo um pouco mais grossa. Então, no geral, a luz vai estar vindo sempre por cima. Então a parte de baixo da linha fica um pouquinho mais grossa, para dar essa sensação tanto de contato com o chão, tanto que de sombra, sabe? Claro, se a gente estivesse fazendo o inverso, se a gente está fazendo um rosto, que a luz está vindo por baixo, a gente vai colocar, vamos fazer uma esferinha aqui, vamos supor que seja um rosto, a gente está vendo esse rosto de baixo. Aí aqui vai ter o nariz da pessoa, a boca e o volume da sobrancelha, da testa aqui, né? A gente vai botar a luz vindo por baixo, talvez a gente vá iluminar essas regiões aqui, e as regiões de sombra, por exemplo, aqui o nariz vai fazer uma sombra, a gente poderia marcar mais também a parte da boca de baixo, aqui a sombra do queixo, a gente poderia marcar mais, e lógico, né, a gente vai ter tipo, esse plano aqui poderia estar em sombra, porque a luz está vindo de baixo, a gente pode usar a shura, a gente pode usar outros elementos de linha, para fazer essa sensação, né, de que algo está sombreado e agora a parte de baixo é a iluminada. Exemplos bem simples, bem rápidos. Depois a gente vai analisar todos os 5 em artistas e trabalhos e desenhos, para vocês também copiarem e aplicarem. Partindo desse terceiro princípio de iluminação geral, a gente tem o quarto princípio, que é a sobreposição. Então, ou overlap, né? Que é basicamente quando a gente está tendo cenas muito confusas ou com muitas sobreposições, por exemplo, esse exemplo aqui em cima da raiz, a gente está tendo essa raiz passando aqui e a gente já forçou um pouco a parte de baixo e a gente tem uma outra linha aqui, né? Se a pessoa não está prestando muita atenção em peso de linha e ela não percebe essa sobreposição, ela pode juntar essas linhas aqui e fazer talvez muito forte e acabar criando tangentes da gente não saber o que está na frente. Se a pessoa olha por trás, é difícil às vezes. Aqui está bem simples ainda, mas imagina que tem diversas raízes pequenininhas
tu pode acabar perdendo essa noção do que tá passando na frente do que, sabe? Ainda mais olhando mais de longe, assim. Então, se não tem achura, se não tem nada, né? Então, sempre que tiver uma sobreposição, por exemplo, essa raiz está passando por baixo e essa raiz está sobrepondo aquela. Eu posso, não deixar essas linhas se tocarem muito. Então, tipo assim, criar uma transição onde essa raiz não encosta totalmente aqui, como se tivesse um ar aqui, tipo, como se tivesse uma atmosferazinha. E nessa raiz aqui que está um pouco mais na frente, só nessa região eu vou deixar ela um pouquinho mais grossa. E depois ela volta ao normal. Para deixar bem claro nessa região qual parte da raiz está mais perto dali, sabe? Então, vou fazer um outro exemplo aqui. Deixa eu ver se eu posso continuar aqui. Vamos ver um outro exemplo. Tem uma raiz aqui, indo para lá. Pensando nos cilindros enquanto eu faço. E aí vou ter a mesma coisa aqui, uma raiz passando aqui por baixo. E embaixo delas eu posso ter uma raiz menorzinha, passando aqui por baixo. E por cima dessa aqui, vamos inventar algo bem louco assim. Por cima dessa vai ter uma raiz passando assim, descendo, e ela passa por cima dessa raiz aqui. E daí ela vai pra terra. É algo só pra gente testar, né, os pesos de linha aqui. Posso fazer essa raiz se voltando pro chão agora, assim. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma oclusão aqui, que essa raiz está encostando, está abraçando esse cilindro, esse tronquinho. A gente vai ter oclusão aqui, né? A gente está meio que usando todos juntos agora. Todos os 4 até agora. Então a gente vai ter uma oclusão aqui, das raízes no chão. Uma oclusão aqui, um triângulozinho aqui. A oclusão aqui. Aqui ela fica mais fina, porque tá chegando mais perto, e aqui ela pode aumentar um pouquinho também. Aqui atrás a gente vai ter, vamos supor que a gente tem sobreposições também, então tem mais uma raiz passando aqui. Aqui a gente tem uma pedra na frente. Vou fazer aqui, a gente tem uma pedra aqui também. Aqui algumas folhas, alguns musguinhos. Aqui eu vou ter uma oclusão também. Espero que isso aqui tá vindo aqui pra frente. Aqui vai ter uma graminha. Tô forçando agora com a terceira regra de iluminação geral, junto com a oclusão, né? As partes de baixo vão ficar um pouco mais escuras porque tá pegando menos luz. Aqui eu tô pensando na perspectiva atmosférica. Esse preto que eu botei aqui, eu não vou botar um preto tão forte lá. Eu vou colocar regiões menores, regiões pequenas. E com menos peso de linha. Agora eu vou pensar o overlap e sobreposição. Então aqui eu já dei esse espacinho pro ar, para a atmosfera não se tocar. Se eu quiser tocar esse aqui que está perto, mas aí eu vou pegar esse pozinho, essa raizinha aqui, e vou exagerar essa parte de cima aqui um pouco, ó. Só na região onde ele está passando ali. Aqui está uma sobreposição também. Vou exagerar. Essas pedras, elas estão sobrepondo... Posso fazer uma divisãozinha aqui, né, da pedra. Ela está sobrepondo essa raiz. Se essa folha está sobrepondo essa raiz também. Aqui eu posso ter uma oclusão assim, a oclusão no chão. Ó, aqui eu vou forçar. Então a sobreposição é basicamente, não seria uma linha escura por luz, não seria uma linha escura por sombra, mas é uma linha escura que ajuda na leitura da imagem, então vale a pena escurecer por isso, sabe? Uma dica de erro que pode acontecer é se tem algo muito escuro, por exemplo, na parte de baixo vocês escurecem muito em cima, pode acontecer de vocês criarem uma forma muito fechada. Então, por exemplo, vou tentar fazer aqui, ó. Vocês veem uma oclusão, escurecem, e daí deixa isso aqui escuro e faz uma linha muito dura, assim, tipo, a linha de cima muito igual com a linha de baixo, e acaba criando
Por exemplo, uma forma muito simétrica é muito dura sem variação de linha, né? Uma forma tipo assim. Isso acaba achatando a forma, porque tu acaba dizendo que isso aqui tá no mesmo plano que isso, sabe? Que não tem variação. Então vale a pena sempre deixar uma que seja mais grossa que a outra, sabe? Ou ter uma variação, quando uma engrossa, a outra afina, quando um lado afina, o outro lado engrossa. Então, por exemplo, coloquei uma variaçãozinha, estou cuidando das sobreposições. Aqui, essa linha vai sobrepor a própria linha dele de trás aqui. Aqui vai ter umas graminhas, as graminhas vão criar oclusões entre si. E elas também vão sobrepor o cilindro da raiz ali. Então eu reforço elas. Como isso aqui está na frente, eu posso deixar tudo um pouco mais forte. Aquilo da perspectiva atmosférica. E vocês podem ver como isso já vai deixando mais fácil a leitura de longe, assim, né? É sempre bom vocês, tanto quando vocês estão pintando, quando vocês estiverem desenhando, seja algo simples ou algo que vocês vão achurar depois, ver se aquilo funciona de longe, se aquilo funciona bem pequeno, sabe? Se a pessoa não tem dúvida do que está na frente do que. E isso vai fazer muito sentido em pintura, por exemplo, se a pessoa está ali pintando uma cena e ela fez uma hierarquia tonal de, por exemplo, montanhas e tal, ou um corpo humano, e daí lá tem nuvens, tem o céu, tem uma árvore. Se tu olha de longe e tu consegue ver teu ponto focal, vamos supor que o ponto focal seja a montanha. Se tu olha de longe e aquilo lê, montanha, isso tá na frente, aquilo tá atrás, tá tudo certo. Mas se a pessoa começa a botar muito detalhe dentro, né? Então, tipo assim, se a pessoa quebra essa hierarquia de perspectiva atmosférica, de controle, que na pintura tem mais a ver sobre hierarquia tonal, vamos supor que essa pessoa pega esse branco, começa a fazer a pedrinha aqui do canto, começa a botar detalhe, tem umas graminhas, o ponto focal começa a se perder, assim, né? Tem muito ruído, muita coisa, e aí vamos supor que tem uma nuvem passando, só que a nuvem, ela tá... não é uma coisa tão forte, a pessoa faz muito forte e começa a perder aquela forma inicial que tu queria, né? Então é sempre bom manter essa noção do de tipo, tô vendo de longe, tá funcionando, então de perto vai funcionar também, sabe? Ter essa clareza de a pessoa ver e ter aquele contraste de mostrar direto o que tu tá desenhando. Então aqui, esse aqui era o erro, né? O exemplo do que evitar. E nesse exemplo de raizinhas aqui eu apliquei esses 4 de peso de linha. Esse aqui eu vou botar o evitar, ó. Que seria tu achatar a forma com o mesmo peso dos dois lados, sem ter o dinamismo, né? Quando vocês forem fazer o jeito certo, façam essa variação, né? Tipo assim, ficou grosso, ficou fino, e embaixo também em outros momentos, assim, né? Ter essas sobreposições, ter essa transição de grosso, fino, para não criar aquela coisa que achatou, sabe? Tipo assim, tudo retão igual, isso aqui não tem volume nenhum, assim, né? E não é nem porque tá uma linha grossa, é porque tu deixou as duas iguais, as duas sem variação, as duas duras, né? O desenho de muita gente que começa, às vezes é aquele desenho durão, assim, que a pessoa tá copiando um contorno, não tem variação nenhuma de peso da linha, não tem fluidez nenhuma, e a pessoa tá tentando copiar alguma coisa, o desenho fica assim, né? A quinta é um bônus, então a quinta, coisa de peso de linha, começa a entrar um pouco em Ashura, que a gente vai ver semana que vem, mas são as wrapping lines, que seriam as linhas que envelopam a forma, né? Então, por exemplo, nessa nossa raiz aqui, nesse nosso exemplo que a gente estava fazendo para mostrar isso, eu poderia já começar a marcar partes desse cilindro, ou partes da textura desse material de raiz. E a mesma ideia de antes, né? O que está mais perto vai ter mais contraste, então eu poderia até fazer mais detalhe, achuras mais pequenas. Se tem algum furinho ali, eu vou lá e marco. Mostro bem a forma disso, a forma desse aqui de baixo, seguindo a forma do que está embaixo, com esses cilindrinhos, que depois vai servir de base para fazer uma achura mais detalhada. E eu começo a mostrar melhor essa forma, começo a dar um valor tonal para o que eu estou fazendo. E conforme for indo mais profundo, vai perdendo esse contraste, e eu posso usar só algumas para me guiar, assim.
mas a minha base está sendo cilindros, e o que está mostrando o valor, a profundidade mesmo, aqui são as linhas ainda, né? Então, um dos jeitos assim de achurar legal é tu pensar nessas wrapping lines. Por aqui eu não estou fazendo iluminação, né? Eu estou só botando isso para dar uma destacada a mais, assim, para acrescentar contraste, para acrescentar textura. Ainda não é uma iluminação com achuras, assim, como a gente vai ver em outros artistas. Mas é um jeito legal de estudar, de pensar a forma, de modelar aquilo, né? Então, por exemplo, se eu quiser fazer mais umas fortes aqui embaixo, já começa a sugerir mais isso de iluminação. E aqui fazer umas de fluidez assim pra gente ir pra frente, já começa a ficar um pouco mais claro assim essa textura. Então aí dão aquela olhada de longe para ver se funciona. Se tiver oclusões também que vocês esqueceram, por exemplo, essa folhinha aqui ela poderia estar fazendo uma oclusãozinha. Podia ter um furinho aqui que faz uma oclusão, esse furinho aqui. A própria achura ela pode ter pequenas oclusões, né, nesse tronco, que vão estar seguindo essas wrapping lines. Então aqui seria tipo uma introdução a achuras, assim, né? Porque ainda é linha, né? Ainda tem a ver o peso de linha. E nota como a minha achura, ela tá sendo algo mais suave. Eu não tô pegando aquela mesma linha grossa e achurando assim, né? A não ser que seja uma região que eu quero muito chamar a atenção. Por exemplo, esse furinho aqui, ou alguma coisa da casca, algo da sombra. Eu quero que aqui seja muito ponto focal. Aí eu vou botar bastante contraste ali, né? E claro, se eu quisesse botar algum brilho, se eu quisesse botar algum elemento na minha de luz batendo, alguma coisa de casca, eu poderia também apagar isso, né? Fazer algo branco. No sketchbook é mais difícil ter essa coisa de testar, porque se vocês estão fazendo a caneta, é bom ter mais, tipo assim, pensar e esses brancos antes, né? Não dá pra testar tanto assim com a caneta. Mas aí é uma liberdade de, tipo assim, de se não ter medo de errar, assim, né? De fazer vários no sketchbook para testar jeitos novos de fazer peso de linha, assim. Esses cinco jeitos essas 5 coisas para pensar são só ferramentas e sugestões do que observar, sabe? Para ajudar vocês nisso que é uma coisa difícil, assim, né? Que as pessoas custam a entender. Mas dá sempre para melhorar, dá sempre para observar artistas e aprender isso, evoluir nisso, né? E aí tá um exemplinho rápido assim de como dá para fazer uma achura rápida, pensando só nas wrapping lines, que seria o bônus desse do peso de linha, mas ainda tendo as outras coisas em mente, né? O peso de linha, o quão escuro vai ficar nas oclusões, a perspectiva atmosférica, os overlaps e a sombra de contato. Agora vamos dar uma olhadinha rápida em alguns desenhos que possam mostrar isso bem. Aqui foi uma thumbnail que eu fiz para mostrar que, tipo, esse desenho finalizado, a thumbnail escolhida tá no meu ArtStation, se alguém quiser ver. E basicamente eu fiz uma historinha, né? A cavaleira descobre o dragão na floresta. E é um desenho bem rápido, assim, mas o peso de linha, ele tá, tipo assim, dá pra ver de longe que a espada tá sobrepondo o dragão, né? Mesmo tendo um valor parecido com essa árvore e tal. Dá pra ver que isso aqui é um plano mais da frente só pelo contraste que eu botei rápido na linha. Dá pra ver que não é um desenho limpo, perfeito. Mas dá pra ver também a sobreposição do dente do dragão, a sombra do olho, né? Esse overlap aqui da boca, o overlap desse bigode dele, que vem aqui pra trás. Dá pra ter uma imagem geral mesmo, eu não tendo gastado muito tempo na imagem, mesmo tendo sujo, mesmo tendo experimentado. Porque o propósito das thumbnails é gerar ideias rápidas, né? Não é tu fazer algo que tu fica ali 5 horas pra ver que tu não gostou, sabe? Aqui já tem um pouco mais finalizado de um concept de design que eu tava fazendo pro concurso do Utopia. E dá pra ver também os mesmos conceitos, né? Aqui a sobreposição, também é um lado de sombra, tá mais escuro na sombra. A oclusão do olhinho dele tá pretinha, né? Eu também botei um branco para highlight e tal. Tem coisas de marcadores que eu posso mostrar mais pra frente. A sobreposição aqui desses azulejos, né? Mais escuro para ter a clareza de longe. Assim, é sempre a clareza de longe é o mais importante. Aqui também ó, a oclusão nesses furinhos, né? As rachaduras dessa estátua abandonada. A sobreposição desses cipós. Então, mostrar que o cipó tá na frente da estátua, né? Não é uma rachadura ali, sim um cipó. Ter essa diferença.
Aqui um artista que a gente viu bastante nas aulas de gestual, o Glenn Vilpo. Então percebam como esse braço aqui está na frente do torso, mas não, isso aqui não é uma sombra de oclusão, né? Ele não deixou isso aqui forte por sombra de oclusão. Isso é aquele caso do overlap. Se ele escurecer aqui, ele deixa a leitura melhor de longe. Ó, fica mais claro ver, né? Do que se fosse uma linha, uma cor igual, assim, onde aquilo se mistura, sabe? Tu perderia esse contraste, assim. Então ali tá meio que para facilitar a leitura, sabe? Aqui também, ó, isso aqui não é uma oclusão, sabe? Isso aqui é um músculo que tá passando na frente, assim, dessa parte aqui da perna. Então ele põe um pouquinho mais escuro ali, só pra gente ter essa bolinha a mais, assim, no volume, né? Na paisagem do corpo, vamos dizer assim. E isso dá mais volume pra gente, né? E também aqui as oclusões, né? Esse aqui é o overlap. É como se o livro do Hampton, ele fala como se fossem T's, assim, né? Então, tipo assim, aqui formou um T, assim, né? Tem um T. São os T's de overlap. E tu cria uma paisagem no corpo, assim. Então, aqui, por exemplo, ele tinha esse glúteo. E daí essa parte aqui do bíceps femoral, da coxa, que tá apoiado ali. Então, ele vai criando volume, né? Ao contrário da pessoa que vai desenhar uma foto copiando e ela faz o glúteo, bíceps femoral, tudo numa linha só, sem ter esse overlap, sem ter essa sobreposição e variedade, né? Ele ainda podia vir aqui, escurecer um pouco mais, botar um escurinho aqui, tem aqui o outro glúteo por baixo que tá tendo um amassado ali do peso do corpo, né? Aqui tem uma sombrinha, aqui tá ficando mais grosso pela oclusão, e aí, vamos abaixar isso aqui, né? Para ficar mais fácil de entender. E aí aqui por cima tem o volume da crista ilíaca. Tem esse músculo aqui que é o TFL. Então, tipo assim, vai ter o oblíquo, vai ter o triângulozinho do sacrum aqui. E esse voluminho aqui que ele põe a mais, né? De uma gordura da perna. E aqui chegaria o volume do quadríceps, assim. E ele poderia fazer um cilindrão, assim, né? Que ele realmente fez, olha as achuras dele. Ele tá pensando num cilindro, assim, né? E aí, depois, pra sombrear isso, fica muito mais fácil, né? Tipo, ele mapeou aqui. Ele sabe o volume, esse volume que ele tá fazendo, né? Da gordura e do músculo. E daí ele vem aqui com a achura, faz ali uma luz refletida. Mas ele marca a achura no sentido da forma, né? No sentido desse cilindro que tá indo pra longe. E aqui daí tem uma sombra projetada. E daí a gente vê de longe aquela perna indo para aquela direção, né? Também esse é o Glenn Vilpo. Próximo artista é o Feng Zhu. Nota como ele faz isso desde aqui das pedras, né? Esse exercício de fundamentos, de praticar coisas mais fáceis assim para treinar isso. Então, aqui sombra de oclusão, ele deixou mais escuro. Aqui overlap, ele deixou mais escuro. Isso aqui, ó, tá passando na frente da pedra, né? Olha como dá pra ver de longe. Que não, isso aqui não foi algo fundidão, assim, né? Isso aqui tá se dobrando e vindo pra cá, esse volume, ó. Então ele tá fazendo algo assim, né? E aqui é uma região que tava vindo lá por trás. Também aqui tem pedras em cima da outra, tem furinhos na pedra, ele deixa mais escuro, coisa de oclusão. E ele tá usando um marcador ainda pra separar ainda mais as coisas, né? Aqui essa pedra a gente sabe que tá na frente daquela e não é só uma rachadura e tal, porque o volume tá mais pesado, né? Aqui nos insetos, a antena tá saindo, não é só um contorno de fora, né? Ela é um overlap que tá acontecendo, ele deixou mais forte isso aqui, para ter clareza de dentro. Aqui tá passando na frente da outra perninha, ele escureceu. E essas coisas se repetem em tudo, assim, né? Aqui na casinha também, a pedra passando na frente, ela tem uma linha mais grossa. Essa pedra aqui passando ó, pela escadinha, que é super ruidosa, né? Um desenho... Ainda, tipo, um desenho super bonito, ainda ele tá meio solto, porque tem várias linhas de sketch. E aqui essa pedra com a linha bem grossa pra dar essa clareza, assim, né? Não é a escada não continua, assim, aqui tem uma pedra na frente, sabe?
O telhado aqui ele tá com a linha mais forte do que aqui, porque ele tá com um overlap aqui. São diversas coisas assim que ajudam na clareza do desenho. Essa pedra na frente dessa, né, com a linha mais grossa aqui. Esse é mais de Ashura, o Bernie Wrightson, que ele fez essa ilustração do Frankenstein. E para mostrar... Ashura a gente vai ver mais próxima aula, mas para mostrar essas oclusões aqui, né, das graminhas, então os triângulozinhos pretinhos aqui, dessas várias tripinhas de graminha, as folhas de papel que ele amassou tem a oclusão na grama, né? Ele fez tipo uma grossurinha aqui na folha de papel e aqui criou oclusões pra gente ter essa clareza, né? Imagina esse monte de traço com esse monte de traço aqui, as oclusões são os que estão dando essa clareza, assim. E também tem a oclusão na orelha dele, a oclusão no olho, né, que chama a atenção. As sombras mais pretas são as que estão com contato, olha. Essas sombras aqui, essa sombra aqui, que tá pegando menos luz, né? A mão dele aqui, ó, tem as oclusõezinhas dentro do papel amassado, tá ficando mais escuro. Aqui um concept do John Park, então olha como dá pra ver de longe que tem uma árvore aqui, né? Mesmo tendo muito detalhe, é porque esse detalhe ele tá botando com uma linha mais fina. E a árvore em si, ela tá com um contorno mais grosso de overlap, assim. E aqui também, né, a oclusão desses olhinhos. Tô embaixo. A oclusão desses olhinhos aqui, ó, com um preto mais grosso, pra dar a sensação de que tá cravado aquilo, né? Que tem uma rachadura aqui no meio. Bem escuro, assim, o peso da linha. E por último, o Ian McKeag, também dando mais exemplo disso, né? Linhas de concept design, design de personagem, ele fez os concepts do Star Wars. E aqui o Yoda, né? A boquinha. Os pontos mais pretos ele reservou para a boca e para os olhos e para essas rugas aqui. Imagina se a pessoa não tá pensando nisso, ela já chega aqui, tipo, vai ter uma dobrinha aqui, vou botar preto, vai ter uma dobrinha no nariz, vou botar preto. Aí chega na boca, ela só tem preto pra botar, fica tudo igual, né? Fica tudo sem essa hierarquia. Então ele tem que ser mais delicado em algumas áreas, tem que ser mais delicado no nariz, tem que ser mais delicado nas coisas da orelha, pra ter espaço, né? Pra ter pontos pra escurecer, pra ter espaço pra escurecer e criar mais ainda essa profundidade, né? Uma dobrinha no nariz dele não pode ser tão escura quanto esse preto que é o fundo da boca dele, assim, aparecendo, sabe? Isso ia ser aquela mesma coisa de tu quebrar a hierarquia tonal, assim, da tua imagem. Aqui também outros exemplos, né? Como ele é econômico e aqui dá um overlapzinho, assim, essa pálpebra passa na frente daqui, ele dá uma escurecidinha de leve, assim, para aquilo ter volume. E aqui a pelezinha da pálpebra passando por baixo. Aqui mais uma pálpebrazinha, né? A narina aqui bem escurinha, que tem uma oclusão e dá pra ver o escurinho ali. E aqui o Darth Maul tendo alguns... Ele fez a lápis aqui, tendo alguns pontinhos assim mais escuros, sendo de oclusão e para clarificar esses volumes, né? Essa região aqui do bíceps não necessariamente era uma oclusão, mas ela ajudava a informar o final do braço aqui, né? O final dessa região do braço onde estava entrando e que isso aqui entrava e que tinha outro volume na frente, assim. Então são pontos-chave que ele achou bom escurecer pra gente ter essa leitura, né? Escurecer cada dedo. Dá uma escurecida a mais aqui, ó, nessa articulação aqui do dedo, né? Nessa junta do dedo. E é isso, assim. Pra exercitar o peso de linha, eu sugiro que vocês peguem as árvores, se vocês não têm muita experiência e confiança pra ir em figura humana direto e tal. E também peguem esses artistas que eu mostrei, peguem artistas que vocês gostam, que vocês consideram que tem linhas que agradam vocês, que vocês gostariam de incorporar no trabalho de vocês, e analisem eles, copiem eles baseados nessas cinco elementos que eu mostrei, de wrapping line, de oclusão, de perspectiva atmosférica, de iluminação geral, e vocês vão cada vez mais conseguir aplicar isso no trabalho de vocês.